Após apresentar oficialmente o atacante Guilherme Pira, ontem foi a vez de Mailton falar pela primeira vez com a camisa da Macaca. O lateral direito de 24 anos defendeu a Chapecoense na última temporada. Por lá, Mailton disputou 14 partidas na Série B com 2 assistências e 1 gol marcado. Para mim é uma oportunidade única, né? Quando se trata do clube do tamanho da Ponte, acaba que não pensa 2 vezes, aceita o projeto. Tive um bom ano pela Chape, fiz um bom segundo turno ali, foi quando a gente chegou, pôde estar alcançando o objetivo do clube, que era a permanência. Fizemos bons jogos e agora é manter isso, né, nessa próxima temporada que temos aí, que vai iniciar, fazer um bom ano e, se tudo der certo aí, botar a Ponte na divisão onde que ela sempre deveria estar. Além da Chapecoense, Mailton também defendeu outras equipes e chegou a ser consultado pela Macaca em 2019, quando ainda jogava pelo Operário. E agora, com mais experiência, o jogador desembarca com status de titularidade no Moisés Lucarelli, após as saídas de Norberto e Igor Formiga. Vai amadurecendo, isso é normal. Eu vinha de alguns anos difíceis, que eu sofri com algumas lesões fora do Brasil e o meu retorno para cá não foi tão fácil assim, porque eu vinha de muito tempo sem jogar por conta de guerra e tudo mais. Eu sou o lateral mais ofensivo, né? Isso foi o que me marcou até hoje aqui. Mas também não pode deixar pecar ali na parte defensiva, tem que ter esse equilíbrio. Mas eu sou um jogador, um lateral que tem uma forte chegada ali na frente, tanto para fazer gol quanto para dar assistência. Estou sempre disposto a chegar ali e tem essa facilidade. Outro jogador apresentado com a camisa da Macaca foi o atacante Jefferson. O atleta de 23 anos foi o artilheiro da 2ª divisão do Campeonato Paulista, com 12 gols marcados em 17 jogos. Agradecer a oportunidade da Ponte Preta, né? Bastante motivado, venho crescendo cada dia mais, cada treino, se dedicando o máximo para poder chegar no alto nível, né? Venho de uma temporada muito boa e procuro sempre estar crescendo e sempre evoluindo a cada treino. É um clube muito bem estruturado, tenho só a agradecer a Ponte Preta pela oportunidade, trabalhar muito, que 2023 promete para todos nós. Além de Jefferson e Mailton, a Ponte ainda tem mais 3 reforços confirmados: o lateral Júnior Tavares e os atacantes Dudu Ratamoto e Guilherme Pira. Por outro lado, quem pode estar de saída é o meia Leonaldi. Com a transferência de Andrei para o Chelsea, o Vasco começou a monitorar o atleta da Ponte Preta e pode apresentar uma proposta nas próximas semanas. Apesar do interesse, a diretoria da Alvinegra ainda não foi procurada pelo Cruz Maltino e conta com Leonaldi para 2023. Uma liberação do atleta só ocorreria diante do pagamento da multa rescisória ou se chegasse uma boa proposta para o clube campineiro. Os valores contratuais de Leonaldi são mantidos sob sigilo. O Jefferson foi o primeiro jogador a ser anunciado pela Ponte Preta nas redes sociais. A Ponte contratou mais jogadores, né? 6, mas esse foi o primeiro. Tá aí o... Isso aí é o que? Instagram? Instagram da Ponte Preta. Então ele vai com o nome de Jefferson e não G, né? Então abandonou, portanto, o apelido da Itapirense. Jogou com o nome de Gé, mas na Ponte Preta vai com o Jefferson. É melhor, né, Batista? Já pensou Eu você? também acho melhor. Pensou você narrando o gol do Gé, na hora do é ele? Aliás, só uma correção. Ontem difícil. teve o Mailton, né, nas redes sociais. A Ponte anunciou ontem o Mailton, então só corrigindo, foi o segundo e não o primeiro. Esse vai ser titular, Na verdade, o Gé foi o terceiro, porque o primeiro foi o Guilherme Pira. O Guilherme Pira já tinha anunciado? Já tinha anunciado. Tinha. Mailton e agora o Gé. Estão faltando, então, agora 3. Está faltando o Diego Tavares, o Pablo Diego... É Júnior Tavares. Júnior Tavares e o Pablo Diego, que ainda não foram oficializados. O Alisson foi embora, né? Não vai ficar. E o Dudu, né? O Ratamoto. É verdade, o Dudu. Verdade. Faltando 3. Então, desses 3 que a Ponte já apresentou, não sei a opinião dos colegas, mas para mim, o que a gente pode considerar como titular é o lateral, o Mailton, com T. O Mailton... O Júnior Tavares também, né? Não Apesar sei. de que tem o Arthur, que provavelmente deve ser o lado... Vai disputar a posição com o Arthur. Mas o Diego não vai jogar, o Júnior não vai jogar no meio? O Júnior Tavares como volante? Não sei. Pode ser. Você que é o repórter, você precisa perguntar isso aí pro Hélio dos Anjos. O Lupe deu em manchete no interesse do Vasco pelo Leonaldi.
Interesse do Vasco pelo Leonaldi. Só então. Se sair o Leonaldi, o Júnior Tavares pode jogar por dentro. O Mailton, ele é o único lateral direito da Ponte. A não ser que puxa, vai ter que, se não contratar mais um, vai ter que puxar o moleque da base. Vai jogar Mailton e Arthur. Eu acho que é por aí. O Arthur também. é o lateral esquerdo titular. Esquece, o outro vai ter que remar um pouco. O Arthur foi regular o ano passado. Então, aí não vai mexer, não. Pode ser que o rapaz aí entre no meio para brigar a posição, mas por enquanto na lateral esquerda não. O Lupe mostrou ontem na Rádio Bandeirantes, o programa Esporte em Debate, das 17 até 19h30, uma entrevista com o técnico do Jefferson. Tássio Lopes. Tássio. Isso. Tássio Lopes. Tássio. Dá uma resumida pra gente, o Lupe. A entrevista foi importantíssima porque não acompanhamos a 4ª divisão, ninguém tem conhecimento desse Jefferson. E o treinador dele deu algumas informações importantes. Por exemplo, ele não fez base, ele jogava na várzea. Ele foi puxado por esse técnico da várzea e aí disputou a 4ª divisão, mas já profissional, né? Mas o primeiro contato dele com o profissional. Em resumo, o que disse o treinador sobre o Jefferson? Ele começou lá em Mauá, no Grêmio Mauaense, também disputando essa 4ª divisão, né? Mas foi para a segunda divisão do Sub-20. Aqui em São Paulo tem a primeira divisão do Campeonato Paulista Sub-20 e a segunda. E ele acabou se destacando lá pelo Mauaense. Foi para Itapirense e essa comissão técnica que tinha o Tássio Lopes lá de Mauá foi para Itapira comandar a Itapirense. E aí eles se reencontraram e o Gé teve um grande destaque, foi um dos artilheiros da equipe. E o que o Tássio sempre falou, né? O que ele cobrava mais é questão de fundamento, por conta justamente dessa questão do Gé não ter feito base. O cara, ele veio do terrão, veio da várzea. Então não teve base. Então era isso que ele sempre cobrava. Mas é um jogador, pelo que disse o treinador, que se entrega, que tem muita qualidade, principalmente na finalização, mas precisa melhorar essas questões envolvendo os fundamentos, repito, porque não teve categoria de base. Eu ontem, depois da entrevista, quando perguntado por você no programa nosso do Esporte e Debate da Rádio Bandeirantes, eu falei o seguinte, casos recentes, cases de sucesso na Ponte, Elias, eu estou falando de cara que não teve base, Elias, 2008, volante, quando eu falo recente, está na cabeça, foi vice-campeão paulista. Aliás, a Ponte poderia ter tido uma melhor sorte no campeonato se ele não tivesse quebrado a clavícula, na final. Né? Ficou fora do primeiro jogo contra o Palmeiras e entrou lá no Allianz. Na época não era Allianz ainda, né? Era Palestra Itália. Entrou lá a meio pau, tal, cheio de tala no ombro, tal, não rendeu. Elias, a Ponte foi buscar no Juventus, mas o Juventus pegou na várzea já adulto, lá em São Paulo. Não teve base. E o outro, mais recente, esse do ano passado, Moisés. Também não teve base nenhuma, veio aí para a Ponte, estava lá esfumaciado lá no Morro da Fumaça, lá em Santa Catarina, desacursoado da vida e foi indicado, começou instável, teve uns problemas aí de adaptação, uns problemas emocionais, depois se recuperou, graças a Deus, e fez um grande sucesso na Ponte e está indo muito bem no Fortaleza. Isso implica dizer que o Jefferson, que também não fez base, vai ser um Moisés ou vai ser um Elias? Não. Mas a gente está dizendo que nem sempre a base tem essa importância que a gente atribui a ela. Ela é muito importante. Mas se o cara tem a genética do bom jogador, né? Qual foi a base do Pelé? Pelé pegaram ele lá no BAC em Santos, levaram lá. Mas o Pelé não se compara com nada. Verdade. O Rivelino saiu do futebol de salão, não fez base nenhuma. Já chegou no aspirante do Corinthians, foi profissional e deu no que deu. Então tem muitos exemplos. É importantíssimo o fundamento e a base. Mas não é fator preponderante para você falar vai dar certo ou não para o cara que não tem base. E eu estou dando alguns exemplos aqui. Ô Lupe, sobre essa proposta do Vasco, a informação vem do Rio de Janeiro, pelo Leonaldi? Isso, mas ainda não... A Ponte não confirma. Não, mas não tem proposta ainda. A informação é que o Vasco só tirou informações da situação contratual do Leonaldi. Porque o Andrei foi vendido para a Inglaterra, para o Chelsea, se não me engano, por um valor imenso. E aí ele precisa repor essa situação no meio campo. 220 milhões. 220 milhões, esse é o valor. 200. Bom, o CH falou 220 ontem. Eu acredito mais no CH do que em você.
Entre 200 e 200. É que ele é repórter. Não, na verdade eu lia, eu passei o que eu li na É internet. que ele é repórter, entendeu? Nós dois somos parpiteiros. Foi aumentando, né? Então, entre 200 e 220. Quando ele começou a ler, estava em 200. Aí foi... Quando eu dei a informação, estava em A gente 200. fez até a conta ontem, dividiu pelos dólares, Tigrão matou na hora. É que você está preocupado 40 milhões de dólares. É, isso aí. 40 milhões de dólares. Então o Leonaldo seria um nome para substituir o Andrei no meio campo do Agora- Vasco, mas ainda não tem proposta. Agora, Qual que é a multa do Leonaldo? Não tem um valor aqui. mas você tem alguma informação que vai ser pelo mesmo caminho do Vitinho? Não. Não tem informação ou tem não vai informação, ser? mas não deve ser por esse caminho. Tomara. Porque o Leonaldo já passou muitas situações nessa na ponte, porque ele é, desde o ano passado, né, onde a ponte também Mas tem enfrentou que- dificuldades, ele poderia ter feito que isso e não fez. Então, mas aí começa, né, a moda, né? É o modismo, é aquele negócio do efeito manada. Aquele fez, aquele Efeito dominó. dominou a manada, né? Cada um fala de um jeito. Eu acho que a ponte, Deus ajude aí a todos lá na ponte, a sua torcida, não é? Que Leonaldo, Amaralzinho, alguns aí que podem render, algum que estão em franca evolução ainda, que não aconteça a mesma coisa, né? Vai Porque fazer muita falta se sair, muita falta. Esse menino durante muito tempo foi o esteio desse meio campo. O Amaralzinho está num estágio, na minha opinião, um pouquinho abaixo, apesar de estar bem, mas perder o Leonaldo nesse momento é problema para a ponte. Ô Lupe, só para finalizar, você esteve hoje de manhã no estádio Moisés do Carelli e foi gravar uma matéria especial com o Hélio dos Anjos, que vai para o ar na semana que vem, né? Teremos aqui uma série de programas de retrospectiva, mas teremos essa matéria inédita com o Hélio dos Anjos. tem várias inéditas. Você... Inúmeras. Milhares de matérias inéditas. Milhares. Milhares. Em 5 dias teremos milhares de matérias inéditas. Milhares. Pô, milhares. sensacional, hein? Você que está vendo o programa, não perda. Não perda. Não deixe, nada. não deixe de perder. Não deixe de perder. Não sejam cachorros. Não sejam. Não perdam. Não perda, não sejam cachorros. Porque, Nada. Tem cada programa muito melhor do que ao vivo. É muito melhor, sabe por quê? Porque a gente está mais tranquilo. Quando a gente erra, fala alguma palhaçada aqui, a gente pede para rebobinar a fita. Entendeu? Pô, Nada. A fita. Rebobinar a fita, eu vou te contar. Pô, ele foi lá nos anos 90. Não, acho Lembrei que agora do Telesporte que a gente apresentava lá na TVP. Lá tinha fita de bobina. Você tinha que rebobinar. mas em Mogi Mirim, na Rádio Alvorada, Rádio Alvorada, que apavorada? Rádio Alvorada. A gente reprisava com a fita de rolo. Tudo bambo lá dentro. Lá. A gente reprisava com fita de rolo e o Zé Carlos Benegas, que está trabalhando na rádio lá até, é bom locutor e é ótimo. Até que Nosso telespectador lá em Mogi Mirim. Benegas, olha lá, Benegas, olha lá. grande Benegas. Rebobina aí. Alvorada e cultura. Aliás, um grande abraço para todos de Mogi. A gente brinca só com quem a gente gosta, né? Mas é o seguinte, como é que ele fazia replay de gol? Se sobrar um tempinho, preciso perguntar pro Lupe aqui do Moisés Tucaré. O que ele... não, mas vai dar tempo, é longo, a coisa aqui não termina mais. Então tô quebrando o galho de vocês, porque eu tô com fome do cão. Aí ele pegava, na hora que saiu o gol e tava gravando, ele fumava. Não sei se fuma ainda hoje. Ele pegava um pedacinho assim do maço do cigarro, que pedacinho de papel branco interno, e a hora que saiu o gol, ele no rolo que estava rodando, para marcar o ponto onde gravou o gol. Calma, o Ronqueira. Aí é o seguinte, a gente estava lá no campo, e aí aos 7 do segundo tempo, o Silvinho em jogada individual, vem por dentro, bate e faz um golaço para delírio da galera do Mogi. Lance que Carlos Batista narrou exatamente assim. O Benegas ia lá e no papelzinho e soltava o gol, não dava um buraco. Hoje em dia os caras aí tinha cartucheira, lá nem cartucheira tinha, só rolo. Agora hoje tem arquivo de áudio, teu computador, software de última geração, você chama. O gol foi exatamente assim, aí dá buraco. Nada. Saudade do Benegas.
Fazia tempo que você não comparecia lá no Majestoso. O que notou lá de diferente nessa matéria que você foi gravar lá, especial com Nada. o Hélio dos Anjos? Batista, o que eu notei lá mudou muito, né, em relação a quando eu deixei aqui a cidade de Campinas, funcionários, profissionais que estão ali no dia a dia. Não tive a oportunidade de ir no gramado para ver, um ouvinte, inclusive na Rádio Bandeirantes, perguntou se melhorou com as reformas que foram feitas. Não tive acesso ao gramado. Não está liberado. Não está liberado. E eu tive a primeira experiência com o Hélio. Foi muito simpático e ele estava muito feliz com as 19 sessões de treinamentos desde o início da pré-temporada. Hoje completou 19 treinos. E ele está muito feliz com a evolução da equipe em relação à temporada da Série A2. Então, foi uma coisa que me marcou. A mudança ali de profissionais e também tanto do departamento de futebol quanto do dia a dia ali, mas também dessa questão do Hélio dos Anjos animado com as 19 sessões de treino. Eu fui no Moisés Lucarelli ontem, que eu recebi uma visita aqui em Campinas, e que me pediu, um cara apaixonado por futebol de São Paulo, ele me pediu para fazer um tour de meia hora com ele, para ele conhecer os 2 estádios. E eu fui no Brinco primeiro, e depois fui no Moisés Lucarelli. Até me encontrei com o Kiko lá, o Kiko estava carregando equipamento pesado lá nas costas, de corte de grama, os negócios, trabalhando bastante o Cláudio Henrique Albuquerque. Mas eu encontrei o Kiko depois que eu já estava lá dentro, só dei um oi e tal. Eu pedi, expliquei, rapaz, não é daqui, eu queria só mostrar o estádio por dentro. Aí eu vi o gramado estava tendo a grama parada, tinha bastante equipamento. E você chegou a experimentar a grama? Não, porque isso daí o nosso sommelier de grama aqui é você. E aí, vai dando. E aí o que acontece? Estavam fazendo uma poda, tinha bastante grama para ser removida, aquela que já é cortada. Mas eu achei assim, não consegui entrar no gramado. Eu vi dali da estátua do Moisés, daquela região ali. Parece que está bonito o gramado. Agora, tem uma informação que você deu ontem, que a Ponte não vai fazer pré-temporada, provavelmente, uma mini pré-temporada fora, em hotel. Vai ficar no CT e no estádio Moisés Lucarelli. Então é muito importante que o gramado esteja em condições, porque senão vai ficar aquela correria de ter que treinar na região aí, né?